Olá, eu sou a Aline e esse é mais um vídeo do nosso quadro Não Fuja dos Seus Processos. E nesse vídeo a gente vai falar hoje sobre derrotas, sobre como lidar com derrotas, sobre como lidar quando as coisas não saem como a gente planejou na nossa vida. Porque sim, deixa eu te contar uma coisa, essas situações acontecem com todas nós. Então, hoje esse nosso bate-papo vai passar um pouco por isso. Então, cola aí e já deixa a sua curtida porque o tema de hoje tá muito bom. Solta a vinheta aí. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos tentar entender um pouco do por onde que passa isso e do porquê que esse assunto é aqui, né, nesse quadro que eu tô trazendo para vocês, falando sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal. Como assim, Aline, aceitar a derrota? Como assim saber lidar com a derrota? Então, deixa eu explicar um pouco melhor sobre isso para vocês. Mas, ó, já vou pedir para vocês, deixa o seu joinha aqui, por favor, isso ajuda muito o meu canal. E também deixa o seu comentário, e se o assunto fizer sentido para você, compartilha aí com as pessoas para que a gente possa alavancar e levar essa mensagem para mais pessoas. Bom, vamos lá então, gente. Esses tempos eu estava conversando com algumas clientes e também trocando algumas ideias com o Flávio, né, que é meu noivo, que é psicólogo também, que me ajuda muito no meu trabalho aqui, né, em criação de conteúdo e tudo mais. E a gente conversando um pouco, chegamos a uma frase que parece simplória, né? Uma constatação, na verdade, né? Que parece simplória, mas que na verdade tem um conhecimento enorme por trás. E a gente fala um pouco dessa inteligência emocional de saber lidar com as coisas da nossa vida, né? Porque pode não parecer, mas eu, o Flávio, enfim, né? Somos pessoas humanas como todas vocês, então também temos nossos dilemas, as nossas situações tensas, os nossos, entre aspas, problemas para lidar. Então, tudo que eu passo aqui para vocês são situações que ou já aconteceram comigo ou acontecem a toda hora com as minhas clientes que me procuram nos atendimentos. Então, olha só o ensinamento de hoje. Só é capaz de ganhar uma medalha olímpica quem vai para a final? E aí, já pensou sobre isso? Só é capaz de ganhar uma medalha olímpica quem chega na final da competição. Sim, Aline, é óbvio isso, né? É óbvio que a pessoa que para ganhar uma medalha, para conseguir a medalha de ouro, para conseguir o máximo, né, do seu apogeu aí na área de esportes, ela precisa competir, ela precisa estar numa final, né? E o que muitas pessoas fazem? Desistem. O que muitas pessoas fazem quando estão chegando, quase chegando ali, né? Onde a pessoa queria muito estar, ela, acho que não é para mim. E aí, vai para um outro caminho. Então, gente, olha que conhecimento rico que tem por trás disso. Só ganha medalha olímpica quem chega na final. Então, assim, é quase como se eu dissesse para vocês, e vocês podem usar isso para qualquer área da vida de vocês. Eu trouxe um exemplo aqui na área do esporte, mas pode ser em qualquer área, né? Você precisa estar no jogo para ganhar. Vou dar um exemplo. Por muito tempo, né, esses últimos anos, atendi muitas mulheres com algumas dificuldades em relacionamento, mulheres que estavam separadas, que estavam se separando, ou que estão procurando, né, um parceiro em busca de viver uma história de amor. E muitas delas me procuram e dizem: Aline, eu já cansei, eu já tentei várias vezes e não dá certo, as coisas não dão certo pra mim, os homens só querem sexo, eu não acho nenhum homem que seja bacana, enfim. E muitas dessas mulheres que vêm com essas falas, eu pergunto: tá bom, fulana, mas e aí? Quais são os teus movimentos, né? Do que tu tá fazendo para conseguir encontrar essa pessoa legal, né? Viver essa grande história de amor que você tanto quer. E aí, às vezes, a pessoa diz: não, eu já desisti. Não, eu já, entrei e saí dos aplicativos de relacionamento, agora eu já não tô mais também já nem saio mais de noite, porque de noite os caras não sei o quê. Ok, e aí, assim, vamos pensar na prática da coisa. Eu tô querendo encontrar um parceiro, tá? E esse exemplo é de relacionamento, mas eu já vou dar um exemplo de carreira também. Eu tô querendo encontrar um parceiro, eu tô querendo viver uma história de amor, certo? Mas eu não estou na pista. Eu não estou saindo, eu não estou nos aplicativos de relacionamento, eu não estou disposta, aberta a conversar com as pessoas, eu não tenho um grupo de amizades. Bom, então assim, fica muito, mas muito difícil que eu realmente viva uma história de amor neste contexto. Então eu não estou criando um cenário ideal para que as coisas aconteçam. E sabe por que acontece isso, gente? E essa é talvez assim, ó, é uma
uma parte fundamental do vídeo de hoje. Por medo. Escutou? Por medo. Ah, Aline, medo do quê? Medo de sofrer, medo de dar errado de novo, medo de quebrar a cara, medo de criar expectativas e não ser a pessoa. Porque sim, gente, nós somos humanos e a gente tem esses medos. E sabe por quem esse medo é alimentado? Pelo nosso ego, porque o nosso ego não quer estar errado, o nosso ego não quer perder, entendem? E por que será que o nome deste quadro, desses vídeos, dessa sequência de vídeos que eu tô gravando, um vídeo por semana para você, se chama Não Fuja dos Seus Processos? Porque sim, você jamais vai viver uma grande história de amor se você não está na pista. Lide com esse seu medo, encare esse seu medo, olhe para ele, veja e perceba que ele é um medo só da aparência, é um medo que ele tá tangenciando o seu ser, entende? Não é uma coisa aqui de dentro da sua alma, da sua experiência, né? A gente tem que aprender a lidar com essas coisas que não saem como a gente gostaria. Porque, pessoal, isso é mais comum do que vocês pensam. Eu mesma, quando me separei, fiquei 20 anos com a mesma pessoa. Quando eu me separei, e eu conto isso em diversos vídeos mais antigos meus, que eu entrei no aplicativo, né, de relacionamento, entrei no Tinder, assim, eu entrei pra curtir, eu entrei de zoação, me lembro como se fosse hoje, né, algumas amigas lá na minha casa, no meu apartamento, na época eu morava em Santa Cruz, e as mulheres, Aline, entra, vamos lá, só pra curtir, só pra dar risada, quem sabe tu encontra alguém pra conversar, pra sair, né, e eu dizia pra elas, não, eu não quero nada agora, né, recém me separei, quero dar uma folga, assim, né, e no momento que eu entrei, gente, óbvio que eu conheci pessoas, eu conversei com pessoas, e antes de conhecer o Flávio, né? Porque eu conheci o Flávio no Tinder, podem acreditar ou não, né? Mas antes de conhecer ele, eu também conheci algumas pessoas que eu até pensei, talvez aqui pudesse dar alguma coisa. E uma dessas pessoas, assim, eu também me decepcionei, porque o cara era um babaca, né? E eu achei que fosse uma pessoa legal, mas por fim não era. Ele começou a dar sinais e eu por aqui, que o cara era um babaca mesmo. Mas assim, gente, eu só encontrei o Flávio, que é o homem da minha vida e que tá me proporcionando viver essa experiência tão maravilhosa, né, de realmente estar num relacionamento saudável, num relacionamento amoroso que, né, a gente brinca assim que pra nós é o relacionamento perfeito, né? Então eu sei que ele me ama e eu amo ele intensamente. E eu só tô tendo a experiência de poder viver isso porque eu me dispus a ir lá e colocar minha cara no Tinder. Ia quebrar a cara, e poderia ter acontecido diversas outras vezes antes de conhecer o Flávio. Mas assim, se eu desistisse, você pensa, não, depois daquela vez lá que não deu certo com o cara que eu achei que pudesse dar, eu tivesse, vou sair daqui, não quero mais, não preciso disso, né? A gente começa a contar umas historinhas assim pra gente, tô bem sozinha, né? Tá tudo certo, quem precisa de homem? Tudo mentira, gente, mentira. Se você é mulher que tá me ouvindo, que me acompanha e que tá solteira, eu entendo e eu respeito o seu momento de estar sozinha, de estar solteira, de estar só ali na pegação, na curtição, super respeito e entendo. Mas assim, não venha me dizer que você não quer viver uma grande história de amor, porque isso aí é uma fala defensiva. Isso aí é uma fala de quem já sofreu demais. Você tá na reta, você tá pisando no freio para evitar se expor a mais uma situação e quebrar a cara. E quem tá te segurando aí nessa retaguarda, nessa fala de que eu não preciso de homem, e aqui eu tô falando homem, tá, gente? Mas pode ser qualquer sexo, tá? Não é esse o ponto, né? Eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinha, né? Isso são falas, gente, de pessoas que estão na defensiva, que não estão abertas para amor porque têm medo de sofrer. Bom, agora eu quero dar um outro exemplo dessa situação de que só ganha a medalha, né, lá olímpica, quem tá na final, na área da carreira, da sua profissão, do seu trabalho. O Flávio faz um trabalho muito bacana, né, como psicólogo, com concurseiros, né? Então, até fica a dica aí, né? Se você é concurseiro, se você tá atrás aí de passar no concurso público, enfim, dá uma olhadinha lá no Instagram do Flávio, tá? Então, ele faz um trabalho muito bacana com esse pessoal de preparação, né, de organização aí mental, né, para os estudos e tal. E muitos clientes dele estão ali, né, fazem uma prova. Bom, para quem já fez algum tipo de concurso sabe, né, eu já vou contar a minha experiência, né, como quando passei no concurso para uma universidade, para dar aulas, né.
Mas para quem fez concurso sabe, assim, a gente vai fazendo, né? Faz algumas provas ali e tal. Não é tão fácil assim, né, gente? Dependendo do cargo que você tá almejando aí, do que você tá buscando, do número de pessoas que tem ali por vaga. Óbvio que é difícil, né? Ou por um vestibular, quem já passou aí por algum tipo de seleção, seja ela qual for. Sim, nem sempre na primeira vez você vai passar, nem sempre na primeira vez você vai conseguir o resultado que você precisaria para passar no concurso, para passar no vestibular, para conseguir aquela vaga de emprego que você tá querendo, certo? Agora, gente, se eu não seguir tentando, eu nunca vou conseguir. Pensa comigo, tem como meu sonho é ser juíza do trabalho. Mentira, tá, gente? Deus me livre. Nada contra, mas nada a ver comigo, né? Mas vamos aqui criar uma situação. Meu sonho é ser juíza do trabalho. Bom, eu só vou conseguir realizar este meu sonho se eu estiver fazendo as provas. Faço uma prova, não deu certo, vou lá, vejo o que eu preciso arrumar, ajustar, contrato o Flávio para que ele me ajude nesse caminho, faço de novo. Né? Não deu de novo, eu vou de novo. Eu vou ajustando, mas se eu desistir, nunca vou conseguir, gente. Não vai vir alguém cair de paraquedas na minha sala e dizer: vamos, Aline, agora você é a juíza do trabalho de tal, sei lá, comarca tal. Entendem? E o exemplo que eu quero dar para vocês também da minha vida pessoal, só para, assim, mostrar para vocês, pessoal que me acompanham aqui, eu sou uma pessoa exatamente com as mesmas questões de vocês. Talvez, né? Talvez com essa coisa muito interna, muito própria, que é não fugir dos meus processos. Então, ainda que eu me decepcione, que eu quebre a cara, que eu chore, que eu fique arrasada, assim, eu tenho uma grande dificuldade em olhar e dizer: não, então agora eu vou desistir de tudo porque a minha vida é uma droga, né? E aí cair nesse arquétipo aí de vítima. E olha, isso já é uma boa dica para um outro vídeo, hein? Falar um pouco desse arquétipo, né? Dessa carapuça que a gente se veste de vítima, né? Então, realmente isso não tem nada a ver comigo. E na época que eu tava estudando, né, para fazer concurso para a universidade, onde por muito tempo eu dei aula, né, quando eu terminei meu doutorado, quer dizer, na época que eu terminei meu mestrado, né, voltando um pouco antes, logo depois que eu terminei meu mestrado, eu entrei para dar aulas numa universidade, né, fui chamada para dar aula, mas na época não tinha o concurso, eu fui contratada, né. E eu vou contar essa história só para vocês entenderem um pouco, né, de qual é o ponto. Então, comecei a dar aulas na universidade como contratada, né? Sou enfermeira de formação. E fiquei alguns, talvez 2 anos, né? Como contratada. E no ano seguinte abriu a seleção, né? Abriu uma vaga, tá, para concurso público nessa área onde eu estava dando aula. E quando abriu, fizeram todo o processo de edital, enfim, tinha uma vaga. Né, uma vaga para professor, para conseguir, né, acessar lá e entrar na universidade como professor concursado. E eu queria muito, né, muito passar, assim, porque eu realmente estava realizada dando aula, né, tanto que hoje, apesar de hoje estar afastada da universidade, né, por pedir licença, né, da universidade para poder estar tocando o meu trabalho e a minha empresa aqui, né, no ramo digital, ajudando mulheres, enfim, me dedicando mais para esses atendimentos. Hoje eu tô pedindo licença da universidade, mas na época, né, isso já faz anos atrás, assim, era realmente o que eu me via fazendo, assim, né, ensinando pessoas, auxiliando pessoas, né, usando da minha comunicação para ganhar minha vida, para ter o meu sustento, o meu trabalho, né. Então eu sabia que eu precisava passar, porque o contrato eu não podia renovar por muito tempo, então ia chegar um limite de renovação do meu contrato, né, não sendo funcionária concursada, eu teria que sair. E aí, gente, qual é o ponto? O ponto é que tinha uma vaga e 2 caminhos aí, né, gente? 2 formas de pensar, certo? Primeira, ai meu Deus, é um monte de gente, 20, 30, 40 pessoas inscritas para só uma vaga. Eu acho que eu nem vou conseguir, então já nem vou me inscrever, ou então se eu me inscrever, eu não vou nem estudar muito, não vou colocar muito foco, porque já é certo que outra pessoa vai entrar. Porque sempre tem algumas coisas nesses concursos, a gente nem sabe se isso é tão, assim, né, correto e lícito. Esse é um tipo de pensamento. O que eu tô fazendo aqui? Me sabotando, certo? Eu não tô dando meu gás, eu não tô colocando a minha vida ali porque eu quero aquela vaga. Eu penso, é muita gente, eu não vou conseguir. E aí eu já fico naquela sensação de defensiva, né? Naquela posição de quase que se der errado, também tá tudo certo, porque eu já sabia que ia dar errado mesmo, né?
Ou então eu tenho uma outra forma, outra atitude de olhar para aquilo. Pensar, uau, é um monte de gente, né? Só tem uma vaga, mas eu preciso de uma vaga só. Eu não preciso de mais de uma vaga. E, gente, assim, é olhar, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu olhei para aquela vaga e disse, essa vaga é minha. É minha. Eu vou dar o meu sangue, mas essa vaga vai ser minha. E aí, pessoal, assim, fazer isso, é olhar para isso, é se comportar com isso, é ter atitude de vencedora, mas fazer a sua parte. Porra, eu estudei um monte para aquele concurso, um monte, eu li muito, eu li todos os livros que estavam lá nas referências, fiz tudo o que eu podia fazer, sabe? Realmente estudei, porque eu queria muito passar, e eu precisava de uma vaga só. E eu fui com essa vaga é minha, essa vaga é minha. Sabe aquela gana, assim? É isso. E adivinha? Eu passei. Eu passei, gente. E por muitos anos, assim, por muito tempo da minha vida profissional, assim, eu tava no meu auge, porque era aquele meu sonho, eu amava dar aula, era ali que eu queria estar. Enfim, tudo muito perfeito. E agora perguntem, gente, assim, se eu tivesse olhado para aquilo, não vou nem fazer, ou vou fazer, mas também não vou me dedicar tudo, né, porque vai que der errado, né, daí eu já não preciso lidar com essa frustração e tal. Jamais eu ia ter conseguido passar. Jamais, porque poderia correr o risco de eu não me inscrever, poderia correr o risco de eu me auto-sabotar, né? E digamos que eu tivesse feito todo esse meu esforço, esse meu empenho, né, me colocado ali realmente, né, com gana para vencer, e poderia não ter dado certo, poderia ter uma outra pessoa mais capacitada e ter passado também, ou ter passado com uma pontuação melhor que eu, e eu não ter sido chamada. Poderia, gente, isso é do jogo, isso não depende de mim. Vocês entendem? Esta parte de eu estar competindo, né? Se eu tô pensando em uma seleção, até mesmo nesse exemplo de medalha, né? Que eu falei para vocês de uma Olimpíada, de um esportista. Bom, se tem uma outra pessoa que tá mais habilitada, mais capacitada, que treinou mais, que sei lá, que tem mais habilidades do que eu naquela área ali, e a gente tá competindo, bom, óbvio que tem chances da outra pessoa ganhar. Mas se eu fiz o meu melhor, beleza, gente, esse é o meu, era isso que eu consegui entregar naquele momento, naquela competição, naquele concurso, naquela prova, naquela seleção. Mas e daqui pra frente? É olhar para aquela derrota, beleza, faz parte. E a gente não tá acostumado a perder. O nosso ego não quer passar por essa experiência de derrota, de frustração, de quebrar a cara. Mas, gente, a vida é assim. E se eu tenho clareza, meu exemplo de novo, se fosse isso de eu não ter passado naquela prova, naquele concurso para a universidade, mas eu tendo clareza de que era isso que eu queria, gente, eu ia atrás e eu ia fazer de tudo para que na próxima vez que abrisse eu estivesse lá e conseguisse a vaga. Então, pessoal, só ganha a medalha quem tá na final. Então não tenha medo de se expor, não tenha medo de estar na pista, não tenha medo de fazer as provas, não tenha medo de fazer as seleções, não tenha medo de aparecer, de colocar a sua cara a tapa. Porque as coisas, você só vai conseguir atingir o topo, aquele seu sonho uau, se você estiver na pista, se você estiver ali brigando. Senão não vai acontecer. E aí, pessoal, desde que eu pedi licença da universidade e tô aqui nas redes sociais, em vários canais, né, de redes sociais, aí aparecendo, mostrando a minha cara, falando da minha história, vendendo meus produtos, vendendo meus cursos. Gente, assim, por quê? Porque eu tenho uma meta, eu tenho um sonho muito claro. E eu só consigo realizar este sonho que eu tenho, esta meta muito clara que eu tenho, através desses canais, onde eu posso atingir mais pessoas. E como que eu sei que este agora é o meu sonho e antes era trabalhar na universidade, lá no início, né, depois que eu saí do colégio era ser enfermeira? Porque, gente, tem uma sabedoria que a gente não está preparado ainda para saber, para olhar, para entender, muitos de nós, né, que é essa coisinha que está aqui dentro da gente. Que é a nossa alma, que é a nossa essência, é a gente conseguir silenciar os nossos pensamentos e ouvir a voz da nossa intuição.
Ouvir para que lado que a nossa alma está querendo ir a cada momento da nossa vida. Porque há um tempo atrás, se vocês talvez pegarem aí os pais de vocês, os avós, né? A gente tinha muito isso, assim, a pessoa, sei lá, passou a vida inteira trabalhando no mesmo trabalho. Ah, nossa, ele começou a trabalhar com, sei lá, 20 anos na tal empresa e agora está aposentado com 70 anos, todos os tempos dedicados àquela empresa. Beleza, naquela época realmente era o que fazia sentido, né? Era meio que um espírito, assim, né? Daquela época, anos atrás. Gente, hoje não é mais assim. Amém, Senhor, glória a Deus, né? A gente não precisa seguir os passos dos nossos pais e sermos eternos nos trabalhos que a gente escolheu lá quando tinha 17, 18 anos. Por quê, gente? Porque nós somos outra geração, a nossa alma é muito mais inquieta. A gente veio para cá para realizar várias coisas. Tem muitos autores aí que falam um pouco com esse viés mais da espiritualidade, né? Dizendo de adultos índigo, enfim, que são realmente pessoas que têm aí esse espírito muito mais inovador, né? Não tão apegado à matéria, né? Às coisas físicas. E a gente veio para cá para fazer, para realizar, para ter experiências, né? E assim, só que como que eu vou saber, né, o que para mim faz sentido, o que para minha alma é importante nesse momento de evolução que eu tô, que você tá, né, que as pessoas que estão aqui ouvindo esse vídeo podem estar passando? Se eu conseguir me conectar com essa minha verdade, que não é a verdade para você, mas é a minha, e você tem a sua aí dentro. Esses tempos nos stories lá do Instagram eu abri umas enquetes sobre isso, falando, né, do quanto é importante a gente entender aquela bendita frase que eu tenho certeza que vocês já ouviram também, que é as respostas que você está buscando tá aí dentro. Mas é isso, gente. Parece uma frase batida, mas assim, eu preciso dizer para vocês que é a mais pura verdade. Mais pura verdade. Agora, para eu conseguir acessar essa minha verdade interna, silenciar esse monte de pensamentos, né, desse nosso lado racional que invade a nossa mente e nos... Como se a gente ficasse com uma mente sombria, sabe? Que a gente não consegue ter clareza do caminho. E eu só vou ter clareza do meu caminho quando eu souber me conectar com os meus sonhos, reconectar. Porque todos nós temos sonhos. Acontece que a gente vai deixando eles ao longo do caminho, né? Então, quando eu souber me reconectar com os meus sonhos, quando eu tiver clareza do que eu estou buscando e clareza dos primeiros passos a ser dados. Então, quando eu conseguir cumprir essa caminhada aí sim, gente, aí sim eu vou estar mais preparada para poder, de fato, entender, ouvir, né, o que para mim faz sentido naquele momento de caminhada que eu possa estar, que você está, enfim, todas as pessoas que estão acompanhando aqui possam estar. Entendo que isso diz respeito tanto na área de relacionamentos, enfim, a área amorosa, mas também a área profissional, que eu sei que muitos de vocês podem estar aí enfrentando alguns dilemas nessa área profissional, de não saber se esse trabalho faz sentido ainda para mim, se será que eu tenho que mudar minha rota e o que implica isso. Então, voltando à nossa frase lá que iniciou o nosso vídeo, então, se exponha, né? Aprenda a correr riscos, aprenda a lidar com as frustrações, saiba que a derrota faz parte, que eu só vou conseguir atingir realmente o que eu tô almejando se eu tiver ali na batalha, né? No campo de batalha, se eu estiver jogando a final. Senão eu não vou ser um medalhista jamais. Certo? Se fez sentido, deixe seu joinha aí, comenta e já manda aí para algumas pessoas que são importantes para você, porque essa reflexão ela é fundamental, certo? Lembrando que a gente libera os vídeos aqui no nosso quadro Não Fuja dos Seus Processos uma vez por semana, então já fica aí, já ativa as notificações para você não perder o próximo, certo? Até mais, gente!